Fala Curioso, meu nome é Thiago Salgado e hoje aqui no Fala Curioso estarei falando algumas curiosidades reais sobre o Titanic. Mas antes disso já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal e solta a vinheta. Então, curiosos, o Titanic foi uma das maiores tragédias marítimas que conhecemos, sendo que até hoje, mais de 100 anos depois da tragédia, ainda são descobertos novos acontecimentos sobre o ocorrido. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânicos operado pela empresa White Star Line. Sua construção foi iniciada em março de 1909 e ele foi lançado ao mar pela primeira vez em maio de 1911. O Titanic foi criado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro da sua época, ganhando o apelido de Inafundável. A viagem inaugural do Titanic ocorreu em 10 de abril de 1912, de Southampton para Nova York. Infelizmente, no dia 14 de abril, ele veio a colidir com o iceberg, como todos nós conhecemos pelo filme, às 23 horas e 40 minutos, e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 2.000 pessoas a bordo do navio, sendo um dos maiores naufrágios de toda a história. O seu naufrágio destacou vários pontos falhos do seu projeto após a catástrofe. Depois disso, comissões de inquéritos foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, levando às mudanças nas leis internacionais de navegações que permanecem em vigor até hoje. Agora vamos falar algumas curiosidades reais sobre o Titanic. Curiosidade número 1. O Titanic ele media 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e pesava 46.000 toneladas, 328 quilos. Para se ter uma ideia do tamanho real que o Titanic possuía, ele se equivalia a 9 estátuas do Cristo Redentor na posição horizontal. Além do mais, ele possuía uma capacidade máxima de 3.547 pessoas, somando passageiros mais tripulantes do navio. E também era considerado o maior objeto feito por homens que se movia naquela época. O navio queimava cerca de 600 toneladas de carvão por dia, que era administrado por uma equipe de 176 homens. Vamos agora para a curiosidade número 2. Durante a construção do navio, 246 pessoas ficaram feridas e 2 infelizmente vieram a óbito. Foram necessários cerca de 2 anos e 2 meses para a construção do navio. Curiosidade número 3. A última sobrevivente do desastre, Milvina Jean Sorry My English, veio a falecer em 31 de maio de 2009, com 97 anos de idade. Na época da catástrofe, ela possuía apenas 2 meses. Vamos agora para a nossa quarta curiosidade, que é sobre Charles Joughin, o pasteleiro do navio. Vocês perguntam, o que o pasteleiro do navio tem a ver com curiosidade sobre o Titanic? Estarei explicando para vocês. Supostamente ele teria ficado por cerca de 2 horas na água, aquela água congelante que matou vários sobreviventes do naufrágio, antes de ser resgatado com apenas ferimentos leves. Ele disse que não havia sentido nenhum frio devido à grande quantidade de uísque que ele tinha ingerido durante a viagem. Fica a dica, se vocês forem viajar para algum lugar que tem água bastante gelada, tem risco de morrer, beba bastante uísque. Curiosidade número 5. Os músicos que foram contratados para tocarem no navio ficaram tocando por cerca de 2 horas e 5 minutos depois que o navio foi atingido pelo iceberg. O que vocês acham? Com certeza foi uma nota triste, né? Vamos agora para a curiosidade número 6. Por seu tamanho, o Titanic não afundou rapidamente como foi mostrado no filme. Bateu, quebrou, afundou, já era, morreu todo mundo. Não foi assim. Estipula-se que o navio levou cerca de 2 horas e 40 minutos para submergir completamente. Entenderam? Não foi rápido, foi demorado. Morreu. Entendeu? Curiosidade número 7. Os botes salva-vidas foram lançados ao mar de forma precoce, apressada, deixando mais da metade dos passageiros para trás. Apenas um terço da tripulação foi salva,
cerca de 31,6% dos passageiros, aproximadamente, quando os botes poderiam carregar mais da metade. Aproximadamente 52% dos passageiros poderiam ter sido salvos. Vamos agora para a nossa oitava curiosidade. No total, haviam cerca de 2.200 pessoas a bordo do Titanic. Por que a cerca? Porque não dá para saber o número exato da quantidade de pessoas que entraram no navio. Porque às vezes sempre tem uns penetras, entre outras coisas, que faz subir um pouco. Mas a média é mais ou menos 2.200 pessoas que o navio tinha na época que ocorreu o acidente. Mas apenas 1.178 pessoas poderiam ser salvas pelos 20 botes salva-vidas espalhados pelo barco. Sim, é muito pouco, como comentei na curiosidade anterior. O número de botes não foi maior, pois os proprietários não queriam estragar a beleza do navio com tantos botes salva-vidas, sabe, esperando que não acontecesse nenhum desastre. Mas como ocorreu, veio essa fatalidade. Somado ao despreparo da tripulação, apenas 705 pessoas sobreviveram, aproximadamente. Sendo assim, ocorreram 1.495 mortes. O número pode ser maior ou pode ser menor. Isso nunca saberemos. Então, curiosos, vamos agora para a nossa nona e última curiosidade, que é sobre o navio SS California, que seria o navio mais próximo do Titanic na hora do acidente. Um oficial do SS California teria avisado ao capitão que viu foguete sendo disparado de um navio, que esse navio obviamente seria o Titanic. O capitão perguntou se eram sinais de empresa. O que seria sinais de empresa? São sinais de foguete com pedido de ajuda, que foram disparados 5 vezes. O oficial ignorou os pedidos, achando que não era nada demais, e mandou seus navegantes iluminarem o navio com luz de Morse, que estaria deixando aqui para vocês descobrirem o que é essa luz de Morse, e logo em seguida ele voltou a dormir. Mais 3 foguetes foram observados às 1h50 da manhã. Às 2h15 da manhã, o oficial disse que não havia visto mais nada. Foi nesse exato momento que o Titanic afundou completamente. Só por volta das 5h30 da manhã, o capitão dormiu, tentou se comunicar com alguns navios. Enfim, ele foi noticiado que sim, havia um desastre naquele local, que o Titanic tinha colidido com o iceberg. E foi no local do acidente prestar socorro. Mas como todos nós sabemos, a catástrofe já tinha ocorrido. Quando o SS California chegou no local, o navio SS Carpathia já havia passado e recolhido todos os sobreviventes. E as investigações apontam que seria possível sim o SS California ter salvo várias vidas se não fosse, vamos dizer, a preguiça do capitão do navio. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo e me sigam nas redes sociais e peçam sugestão de vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.